Tudo bem, pessoal? Eu sou o Marcos. Eu sou o Matheus. E está começando o primeiro MBL Week SC. Como nosso primeiro assunto, então, a gente vai abordar o tema eleições. Nesta semana, o comandante Moisés foi eleito governador de Santa Catarina, alcançando 71,9% de votos, sendo assim o governador mais bem votado da história de Santa Catarina. E a gente pôde observar, ao longo da trajetória das eleições, ao longo das propagandas eleitorais, que um homem que praticamente não tinha nem tempo de televisão saiu um mês antes das eleições com 4% de votos. Como que ele alcançou esse número tão expressivo de quase 2,5 milhões de votos? Ao que se deve o crescimento do comandante Moisés? No meu ponto de vista, o crescimento do comandante Moisés se deve à onda Bolsonaro, que em todo o Brasil trouxe votos para muitos candidatos, elegeu muitos deputados estaduais, federais, senadores. Aqui em Santa Catarina mesmo quase elegeu um senador, que praticamente era desconhecido, é vereador na cidade de Tubarão. Então essa onda Bolsonaro influenciou para que o comandante Moisés fosse governador do estado. Não sei quando também que o estado de Santa Catarina foi o estado que mais deu, um dos estados que mais deu voto para o candidato Bolsonaro. Isso, no primeiro turno foi o estado que mais deu voto para o Bolsonaro, Santa Catarina, quase 66%, e no segundo turno perdeu apenas para o Acre. O Acre teve 77% e Santa Catarina ficou ali com 75%. 75% do estado de Santa Catarina votou no Jair Bolsonaro para presidente e 71% votou no comandante Moisés para o governo. Outro motivo pelo qual a gente consegue observar o crescimento do comandante Moisés é o povo querer mudança. O povo estava cansado da mesmice, dos mesmos partidos, dos mesmos há 20 e poucos anos no poder. O Merizio se apresentou como um candidato de mudança, porém ele esqueceu que 8 anos o nosso estado foi governado pelo mesmo partido, que é o partido dele, o PSD. E antes disso teve PMDB, e antes disso teve PP. Então há muito tempo Santa Catarina vinha com o mesmo centrão governando o estado. O povo também conseguiu e percebeu que com Moisés ele teria o poder na mão, o poder de mudança, O bom desempenho nos debates do Moisés também foi uma coisa muito interessante, e o bom desempenho dele foi aliado ao mau desempenho dos seus principais adversários. Exatamente. Até pouco tempo antes das eleições, nós tínhamos Merizio, Mariani e Décio Lima competindo ali voto a voto para ver quem era o principal candidato ao governo. Exatamente. Com o passar do tempo, como foi chegando perto da eleição, Décio Lima foi perdendo credibilidade. O pessoal começou a deixar de votar no Décio Lima. Isso também foi influenciado pelo Partido dos Trabalhadores Nacional, tudo que cerca o PT no Brasil. Ficou então Merizio de um lado e Mauro Mariani do outro. Os dois candidatos que são dos partidos que governaram Santa Catarina nos últimos 16 anos. Mauro Mariani perdeu um pouco de espaço, até mesmo porque Luiz Henrique da Silveira governou Santa Catarina de 2002 a 2010 e dali então começou a governar Raimundo Colombo. E ganhou 2 eleições até com certa facilidade. Convenhamos que ele ganhou com certa facilidade as eleições que ele disputou. Embora ele tenha saído enfraquecido do último mandato dele. Tanto que não conseguiu nem se eleger senador. Ele era um dos principais candidatos e não conseguiu, perdeu em votos, inclusive para o desconhecido candidato do PSL. Como é que era o nome do candidato do PSL? Era o Lucas Esmeraldino. Lucas Esmeraldino conseguiu mais de 1 milhão de votos, também influenciado pela onda Bolsonaro.
outro assunto importante, outro destaque do nosso candidato, do nosso governador eleito, é que ele vai lutar muito, ele falou que vai lutar muito no combate à corrupção, né? Aliado também com as mesmas propostas do presidente Bolsonaro, nosso presidente eleito, ele vai lutar contra a corrupção. E dentre as propostas de governo dele, ele fala que empresas que forem prestar serviços públicos ao governo também não podem estar envolvidos em corrupção. O que é muito importante, né? Porque a gente entende, e tem um ditado que a gente conhece muito bem, que uma laranja podre acaba contaminando todo o resto e estragando todo o resto. Então, se colocarmos uma empresa envolvida em um escândalo de corrupção dentro do governo, a probabilidade e chance desta empresa contaminar o governo, que até então é um governo de mudança, a gente convenhamos que é muito grande. Outro destaque, outra coisa que eu destaco do comandante Moisés é que ele bateu muito em cima de PPP, né? Parceria público-privada. PPP é um novo modelo de concessão, assim, digamos que eu sou leigo, né? Não entendo muito de parceria público-privada, mas para que todos nós possamos entender, hoje como é que funcionam as concessões. Abre-se uma concessão, a empresa se candidata, mostra os seus valores, ela ganha concessão, daí ela começa a prestar o serviço para o governo. E ela ganha, não é o governo que paga ela, quem paga ela é a população. Funciona assim com a empresa de ônibus, por exemplo. Ela ganha concessão e quem paga não é o governo, somos nós, os usuários de ônibus. Assim também as rodovias. Não é o governo que paga. Quem paga é quem passa lá com o carro, que paga um pedágio. E a PPP é um pouco diferente, né? Existem dois tipos de PPPs. A PPP patrocinada, que são as mais populares, né? A PPP patrocinada e a PPP administrativa. PPP patrocinada, para que fique na nossa memória, então funciona quase igual à concessão comum, né? Que a empresa cobra pelo serviço dela. Porém, como ela é patrocinada por quem? Uma parte pelo governo. Isso barateia para a população, né? O governo não tem o custo de arcar com a obra, só que ela paga uma parte e o restante quem paga é a população. E temos a PPP administrativa, que daí é paga toda pelo governo. PPP administrativa vai ser muito utilizada em construção de presídios, construção de hospitais, né? Porque vai ser a parceria e vai ter um valor X que a empresa vai receber do governo. A população não paga nada. Isso é bom para a população, é bom para o governo, que deixa de ter aquele gasto na construção das empresas, enfim, e é bom para a empresa, porque ela está recebendo do governo. É bom para todo mundo. Então, PPP é o futuro da nação. Respeito ao cartão postal de Florianópolis, a ponte Ercílio Luz, que teve seu prazo extrapolado mais uma vez, que era para ser entregue dia 18 de outubro, e pelo jeito vamos ter mais um tempo aí de reformas. Em 2016, a UDINFRA, que cuida da infraestrutura aqui do estado, contratou a construtora portuguesa Teixeira Duarte para cuidar das manutenções da ponte. Levando em conta desde 1973, quando ela foi fechada pela primeira vez, e em 91, que ela foi fechada pela segunda vez, e desde então nunca mais foi aberta. Levando em conta todos os gastos que a gente teve nesse período de tempo, soma-se quase R$1 bilhão em gastos de manutenção e supervisão no geral. E isso aí eu acho. Lembrando que esse valor daria tranquilamente de construir 3 pontes iguais às que funcionam em Florianópolis, o que desafogaria o trânsito de Florianópolis. O trânsito de Florianópolis é todo trancado porque a gente só tem uma ponte no centro, né? Para quem mora na Palhoça, para quem mora em Biguaçu, para quem mora em São José é um caos, porque Florianópolis é uma cidade mal projetada,
uma cidade que tem 400 mil habitantes, não é projetada nem para 250, e ainda por cima, a grande Florianópolis passa de 1 milhão de habitantes, e desse 1 milhão de habitantes parece que todo mundo trabalha na ilha. Depende de duas Todo coisas mundo pra trabalha na ilha, precisa ir na ilha todos os dias. Se a gente tivesse investido esse dinheiro desde o início na construção de ponte que realmente funcionasse, já teria sido construída pelo menos mais 2 ou 3 pontes e desafogaria o trânsito. O pessoal que mora no norte da ilha e quer ir para Biguaçu tem que vir para o centro para voltar. Se tivesse uma ponte lá, eles atravessavam em 10 minutos. O pessoal do sul da ilha pode ter uma ponte para atravessar da Palhoça. Pode ser dado um jeito, mas não, é toda a vida essa ponte. É uma ponte legal. Até hoje, inclusive, eu estava pensando, hein? Essa ponte aí, provavelmente, ela vai servir depois de pronta para que a gente cuide para que passem os ônibus. É bacana, vai desafogar os ônibus, principalmente os que virem do Estreito, os que virem de São José. Vai ser um lugar alternativo. Mas e os carros? A gente tem que pensar, é muita gente. A ponte Pedro Ivo e a Colombo Salles já está só no osso. Está na capa da gaita, já não tem mais condição nenhuma da gente passar com o carro ali. Hoje eu passei e a gente passa por aquelas grades ali, parece que vai cair tudo. Está horrível. Esse tempo atrás lançaram fotos na internet aí da ponte por baixo, a ponte está toda comida. Se ela já está daquele jeito em cima, imagina como é que não está a estrutura. Uma das pontes tem 40 e poucos anos e a outra tem 27, é sacanagem isso. É uma puta sacanagem. Agora a gente vai falar de outra coisa muito importante. Nosso excelentíssimo senhor ex-prefeito César Souza Júnior teve as suas contas rejeitadas. As contas do ano de 2016, que foi o último ano de mandato dele, foram rejeitadas. O relator desse projeto foi o vereador Gabriel Meurer, Gabrielzinho. O que ele alegou? Ele alegou que feriu o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde há um gasto maior com o pessoal do que aquilo que foi arrecadado. Eu trouxe números aqui, e números alarmantes do que foram as contas de Florianópolis no ano de 2016. Em 2016, ele aumentou os gastos em 53%, num período em que a receita da cidade cresceu apenas 37%. Sim, vamos falar uma coisa séria. Ele já pegou a prefeitura na ele. Pegou na dificuldade já. Porque ele pegou a prefeitura que já tinha extrapolado os seus gastos, segundo o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eles só podem gastar 95% do dinheiro com o pessoal. E ele já tinha extrapolado isso e a prefeitura já tinha extrapolado isso em mais de 50%. Então já estava por aqui, pelas tampas. O cara sumiu e botou mais 53% ainda, num período em que ele arrecadou só 37%. Florianópolis é uma cidade turística. Tem uma força muito grande no turismo, tem condições de a gente ganhar muito dinheiro com o povo aqui. Só que, convenhamos, com tudo isso que a gente vem falando, com os problemas de segurança pública, com a mobilidade urbana, Florianópolis é uma das piores capitais do Brasil para se dirigir. Quem tem que andar de carro em Florianópolis sabe o que a gente está falando. Sofre. Quem tem que andar de ônibus, então, Deus o livre. Né? Quem vem da Palhoça de ônibus tem que tomar um certo cuidado. Porque é 2 horas de ônibus. Tem perigo de cortar no meio. E o perigo aí do ônibus partir no meio, né? Nem vamos falar muito sobre isso. E a receita da cidade, que foi de 37%, enquanto os gastos foram de 53%, esse 37% ainda foi 1,55% menor do que o ano anterior. Uma proeza, né? Como que ele conseguiu fazer isso? Tudo isso fez com... Tudo isso ele gastou... Com tudo isso, ele gastou 57% a mais do que ele arrecadou. Né? Ele, além desse 1,55% a menos de receita em relação ao ano anterior,
ele ainda teve um gasto de mais 6% com folha salarial. Ou seja, aumentando ainda mais o bolo. Só para vocês terem uma noção, isso representa o ano de 2016. Mas, no ano de 2015, as contas de Florianópolis tiveram um déficit de quase 255 milhões de reais. Ou seja, foi gasto quase 255 milhões de reais a mais do que foi arrecadado. A gente não arrecada pouco aqui. A cidade turística, uma cidade que as coisas são caras, não é barato. Qualidade de vida de Florianópolis, a gente tem que ter um gasto extra. A gente entende que a gente gasta para morar aqui, não é pouco. É uma cidade cara. E ainda, por cima, 255 milhões a mais de gasto. Será? Eu não sei. Mas o prefeito não se candidatou à reeleição. Será que era para não ficar com a bucha na mão? Para não ficar com 255 milhões de déficit na mão? Não passar vergonha? Quem é que paga? Tudo isso é revertido em imposto. Quem paga é o povo. Complicado, hein? Ô, senhor prefeito. E ó, ele ainda pode recorrer. Mas ele corre o risco de ficar 8 anos inelegível, hein? Ele ainda corre o risco de ficar inelegível, mas ele ainda pode tentar explicar um pouco mais desses números aqui que estão quase inexplicáveis. Ele está quase inelegível, mas ele ainda pode tentar dar a volta por cima disso aqui. Voltando ao assunto de mobilidade urbana, temos a obra do Anel Viário de Florianópolis, que recentemente começaram as obras da parte sul da obra. Tivemos uma reunião recentemente com os presidentes da Arteres, a Arteres Litoral Sul, que diz respeito à continuidade da obra na parte sul, e da NTT, onde foi anunciado que após problemas com desapropriações de algumas terras de onde vai ser feitas as obras, foi anunciado que vai ser adiantado um pouco o prazo da entrega da obra. Está previsto para dezembro de 2021 e falta ser concluído 51 km de obra ainda. Vai ser adiantado? Olha só! Glória a Deus! Fazer que nem a ponte, falar com eles. Glória a Deus! Como diria nosso amigo Cabo da Ciolo, que é manezinho. É isso aí, pessoal. Então, para encerrar o nosso primeiro vídeo, nós vamos falar rapidamente sobre a Alesc, que já começou a se movimentar para a eleição do seu presidente a partir do ano que vem. Nomes já começaram a surgir. Boatos. Já surgiram boatos, inclusive o MDB, que já disse que apoiou Moisés, já desde antes do segundo turno, já disse que iria apoiar Moisés como uma forma de aliança. Eu acredito que já pensando na Alesc, porque eles vão querer lançar alguém para a presidência da Alesc. E se eles, que têm 9 deputados, o MDB tem 9 deputados, juntando com 6 deputados que o PSL tem, a gente tem 40, já são 15 votos garantidos. Uma bancada forte. Já ficou uma bancada forte. Ainda tem mais alguns partidos que não ficaram neutros, né? Só que as pessoas foram se alinhando ao PSL ao longo do tempo, né? Foram preferindo o PSL por ser um partido novo, por ter ideais novos. Então já começaram a querer declarar votos em apoio ao PSL. E temos também um cara que já foi 2 vezes presidente da Alesc, que voltou para a política há pouco tempo, filiou-se ao PSD, né? Ele já era do mesmo partido, já é antigo, já comemorou tiro de Júlio Garcia com o PSD, com a cúpula do PSD. Júlio Garcia voltou no início do ano, no final do ano passado, ao PSD para se candidatar a deputado. E foi um dos mais votados, se não me engano, foi o 3º mais votado. Foi muito bem votado o Júlio Garcia. Porém, Júlio Garcia já há muito tempo
tem uma rixa com o Merizio. É um grande dia. No ano passado já, o Júlio Garcia lançou como pré-candidato a governador João Rodrigues para governador. Basta a gente lembrar quem é João Rodrigues. Numa lista de 594 parlamentares, ele estava entre os 10 últimos. E ele é parlamentar aqui de Santa Catarina, João Rodrigues. Ele foi lançado pelo Júlio Garcia como candidato a governador de Santa Catarina. E cadê o João Rodrigues? O João Rodrigues foi preso. Não deu tempo do João Rodrigues se candidatar a governador. Ele foi preso. Olha só o nosso candidato que foi lançado aí pelo Júlio Garcia acabou sendo preso. Mas o Júlio Garcia não descansou. Ainda assim, ele não deu o braço a torcer para o Merizio. Sabe o que ele fez? Ele disse que Napoleão Bernardes, Klein, Mariano, Esperidião Amin, Pinho Moreira, todos esses nomes eram mais influentes do que Merizio. E tinham mais chance de ser governador do que Merizio. E realmente deu e torceu. Né? Deu a facada no bucho e torceu. Né? Ele não quis nem saber. Ele jogou para a torcida mesmo. Disse que não apoia o Merizio. Não apoiou. No segundo turno declarou que ia votar no Moisés. Né? E pode ser sim, apesar dele ser oposição, do Merizio já ter dito que ele vai fazer oposição ao Moisés a partir de agora. Júlio Garcia, mesmo sendo do PSD, pode sim se aliar na Lesc à candidatura da pessoa que for presidente pelo PSL, que provavelmente vai ser alguém do PMDB. Provavelmente. Veremos. E #oremos. Esse foi o MBL Week SC dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. E fica o recado, né? Inscreva-se no nosso canal no YouTube. O link do nosso canal vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Inscreva-se. Aperte ali o sininho para que você receba as informações do vídeo. E até mais. Valeu!